Como eu disse, nós vamos falar sobre a memória cache do processador. Esse é um ponto até bem relevante quando a gente começa a estudar a memória cache, para descobrir de que memória cache eu estou falando. É justamente daquela que vem dentro do processador, que é a unidade central de processamento, que é a CPU do computador. É esta memória cache que nós vamos comentar agora. Então a primeira dica, que ela é encontrada dentro do processador do computador, como vocês vão ver nessa imagem agora. Eu tenho ali um processador Intel Core i7, que é um processador muito famoso e que tem, claro, obviamente, memória cache. Hoje todos os processadores têm memória cache, e ali só para mostrar para vocês então que a memória cache vem dentro, encapsulada dentro desse processador. Feito essa primeira explicação, pessoal, e mostrando aí na imagem como vocês enxergam dentro do processador a memória cache, agora vamos entender as características técnicas dessa memória. E a primeira dica que eu quero dar é a questão de leitura e escrita. Quer dizer, qualquer questão de prova que pergunte, a memória cache é só leitura? É só escrita? Não, ela é uma memória de leitura e escrita. Aceita, então, tanto a gravação dos dados, que é a escrita de dados, como também aceita a leitura desses dados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela é uma memória volátil. Se a cache é volátil, quer dizer que ela perde os dados na ausência de energia elétrica, ela tem os dados apagados quando o computador é desligado. Essa, então, nossa segunda dica. Outra coisa importante, a memória cache, ela tem um custo muito alto. E por isso mesmo, pessoal, por ter esse custo muito alto, ela aparece em pequena quantidade dentro do processador. Quer dizer, se comparado, por exemplo, à memória RAM tradicional, formada aí por memória principal do computador, que está na casa dos gigabytes, a memória cache vai estar ali na casa dos megabytes. Então, ela é uma memória que vai aparecer em pequenas quantidades dentro do processador, se comparado a outras memórias. Outra coisa, ela é muito rápida. Professor, por que tu ficou falando que é muito? Porque, de fato, ela é extremamente rápida. Se a gente fosse fazer uma análise comparativa das memórias, eu colocaria os registradores, que são pequeníssimas porções de memória que estão também dentro do processador, vinculadas ali ao LA, essa bem rápida, a mais rápida que tem. Logo depois é a memória cache. Então a memória cache é extremamente rápida. Depois da memória cache a gente pode dar exemplo da memória RAM tradicional, que é a memória principal. Depois é que vem as memórias secundárias. Mas a memória cache, então, extremamente rápida. Como eu brinquei aqui, muito rápida entre as diversas memórias do computador. Vamos lá. Já que a memória cache é volátil e perde os dados na ausência de energia elétrica, só esse fator já podemos dizer que ela é uma memória temporária. Os dados permanecem na memória cache não de forma permanente, sim de forma temporária. Mas uma outra informação, se a gente já sabe que ela é temporária, principalmente porque ela é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica, ela também pode ser chamada de memória intermediária. E ela é intermediária entre quem? Ela é uma memória intermediária entre a memória principal, que é a memória RAM do computador, e o próprio processador. Certo? Mas, professor, ela não vem dentro do processador? Sim, mas mesmo assim a gente considera ela uma memória intermediária colocada dentro do processador, que está entre a memória principal e o próprio núcleo do processador, certo? Ela armazena, aí como função, é claro, os dados temporariamente, como eu já disse, para que esses sejam carregados de forma mais rápida quando eles forem solicitados pelo processador. Então, a princípio, a memória que armazena os dados que estão em processamento, que estão em execução, é a memória RAM, a memória principal. Só que a memória cache é mais rápida do que a memória principal e já está dentro do processador. Então quer dizer que quando o processador precisa processar dados de forma mais rápida, se ele encontrar esses dados na memória cache, esses dados serão processados de forma bem mais rápida, porque se ele não encontrar na memória cache, o processador vai ter que buscar os dados para processar lá na memória RAM, que é um pouquinho mais lenta que a memória cache. Então a grande vantagem do porquê existe a memória cache é justamente acelerar o processamento, atender às demandas de processamento do processador. O que está na memória cache acaba sendo processado de forma bem mais rápida do que se comparado a dados que não estão na memória cache.
Vamos explicar isso de uma forma mais visual, mais gráfica. Pessoal, vocês observam ali na imagem, aparece o disco rígido do computador. Observa ali fazendo a função de memória secundária do computador. Está ali a memória RAM, fazendo a função então de memória principal do computador. E ali tem a nossa CPU, Unidade Central de Processamento, o processador do computador, que tem memória cache dentro dele. Olha só como é que funciona a historinha. Vamos imaginar que eu instalei um programa no meu computador. A princípio, esse programa que eu instalei, ele fica lá na unidade de disco rígido, na memória secundária ou no SSD, se você tiver um SSD. Então, a princípio, instalei o programa, ele fica instalado lá no disco rígido que faz aqui a nossa função de memória secundária. Aí, à medida que eu vou adquirindo novos programas ou instalando novos programas, eles vão sendo instalados e ficam armazenados lá no disco rígido. Observa, instalei um outro programa, instalei mais um programinha, instalei um quarto programa aqui. Então tá, eu tenho diversos programas instalados que estão armazenados lá na memória secundária, que é o disco rígido, certo? Agora, eu resolvo utilizar um desses programas, quer dizer, eu aplico, por exemplo, um duplo clique num ícone desses programas para abrir esse programa. Quando eu peço para abrir um programa, os dados necessários à execução desse programa, eles têm que ser colocados na memória RAM, que é a memória principal. Então quer dizer que parte dos dados necessários à execução do programa, agora eles têm que ficar armazenados aqui na memória RAM. Percebe que então agora aquele programinha ali que está em amarelo ali, ó, eu estou usando esse programa, ele está com a janelinha aberta aqui no meu Windows, então ele precisa estar na memória RAM, que é a memória principal, porque a memória RAM, que é a principal, é responsável por manter os dados que estão em processamento. E a princípio a CPU agora, ela não encontra dados desse programa na memória cache, e aí ela tem que buscar ali na memória RAM, que é a principal, para processar. Tudo bem, esse é o processamento normal, certo? E aí, outra coisa, à medida que eu vou usando outros programas, esses programas também vão entrando lá na memória RAM, que é a memória principal, como eu fiz agora. Agora eu estou usando dois programas abertos aqui com janelas na minha área de trabalho, e esses dois programas, então, estão aqui na memória RAM do meu computador. Agora, vamos dizer que aquele programa que está com um quadrinho amarelo lá, vamos supor que aquele é um programa que eu utilizo com muita frequência, que eu utilizo muito. E aí o que o sistema faz? Aqueles programas que eu utilizo com muita frequência, que eu utilizo muito, olha só o que acontece. Parte dos dados desse programa são armazenados lá na memória cache, observa, parte dos dados sendo armazenados lá na memória cache do processador. E por que isso? Porque se eu uso muito esse programa, isso quer dizer que agora a CPU, quando buscar dados para processar na memória cache, que é muito rápida desse programa, já vai encontrar. E aí já vai começar a processar os dados desse programa muito mais rápido, porque não vai precisar ficar buscando só na memória RAM. Isso que é interessante. Então, com isso, a gente consegue observar que esse programa que está ali em amarelo, já que eu utilizo ele com muita frequência, parte dos dados dele também ficam na memória cache e por isso esse programa será processado de forma mais rápida do que outros programas que não têm dados na memória cache. E aí a gente chega à grande função da memória cache, que é justamente armazenar os dados mais frequentemente usados pelo processador. Vou repetir. Qual é a grande função da memória cache? Já que ela é muito rápida, está dentro do processador, é armazenar não qualquer programa, e sim os dados dos programas que eu uso com maior frequência. Aqueles que eu uso com maior frequência ficam na memória cache para que sejam processados de forma mais rápida pelo processador, e é aí que nós montamos a grande charada do porquê existe a memória cache do computador. Bem, dicas importantes agora. A memória cache, ela pode aparecer nas provas com outras siglas, como L1, L2, L3 e L4. Isso significa que, normalmente, os computadores eles apresentam níveis diferentes de memória cache. E esse L vem de level, que significa nível. Então, a memória cache L1 é a memória cache de nível 1. L2 é a memória cache de nível 2. L3 é a memória cache de nível 3 e L4 é a memória cache de nível 4. Esses L's vêm de level, repetindo o que significa nível. Então, L1, L2, L3, L4, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 para a memória cache. E aí, nesse momento, alguém pode me perguntar, mas qual é a diferença desses níveis? Então, eu fiz um gráfico aqui para facilitar o entendimento. Observa ali, ó. Eu tenho a memória cache L1, que é a menor memória cache que tem. É a menor em termos de capacidade de armazenamento. Ela é bem pequena, olha ali no gráfico.
Aí depois eu tenho a memória cache L2, que é maior que a memória cache L1. Depois eu tenho a L3, o nível 3, que é maior do que a L2. E depois eu tenho a L4, que é maior ainda que a L3. Então esses níveis indicam quanto maior o nível, maior a capacidade de armazenamento da memória cache. Mas aí alguém vai me dizer, então eu só quero memória cache L4, porque essa é a maior em termos de capacidade. Mas tem um detalhe, quanto menor o nível, a L1, por exemplo, é a menorzinha, né? Então quanto menor o nível, mais rápida é a memória cache. Então quer dizer que a L1 é pequena, mas é a mais rápida. Depois a L2 é um pouquinho maior do que a L1, mas é mais lenta que a L1, embora toda a memória cache é rápida. Sacrilégio dizer que memória cache é lenta, não é? Em comparação, a L2 é mais lenta que a L1. Vamos até fazer assim, a L4 é a maior e é a mais lenta das 4. Aí a L3 é um pouquinho menor que a L4, mas é mais rápida que a L4. A L2 é um pouquinho menor que a L3, mas é mais rápida que a L3. A L1 é um pouquinho menor do que a L2, mas é mais rápida do que a L2. Então, quanto menor o nível da memória cache, mais rápida ela é e menor. A L1 é a menor memória cache que tem e é a mais rápida. Esse fator também pode ser bem relevante aí nas provas de concurso, quando a gente fala sobre a memória cache. Perfeito, pessoal. Já que eu estou falando aqui sobre capacidade de armazenamento da memória cache, ser maior, ser menor, né? Qual é essa capacidade? Ela pode variar, isso depende de cada processador, pode ser na casa dos kilobytes, pode ser na casa dos megabytes. Claro que hoje em dia, se a gente computar todos os níveis de memória cache dentro de um processador, hoje em dia o mais comum é ficar na casa dos megabytes. Se a gente pegar processadores mais antigos, aí tinha, claro, memória cache na casa dos kilobytes. Mas hoje o mais comum, a totalidade da memória cache, juntando todos os seus níveis, é que fique na casa dos megabytes, como eu botei alguns exemplos ali, né? Desde 512 kilobytes, 2 mega, 4 mega, 8 mega, 16 mega, isso é o mais comum, certo? Bem, vamos aqui pensar um pouco sobre como é constituída essa memória cache. A gente pode dizer, pessoal, que a memória cache ela é formada tecnicamente por células de memória estática. Então quer dizer que a memória cache, embora tenha essa descrição, células de memória estática, isso pode alguém confundir, já que é memória estática, a formação das células da memória cache, então eu vou dizer que ela é muito lenta. Não, não. Embora ela tenha células de memória estática, isso não faz dela mais lenta, pelo contrário, isso faz dela mais rápida, se comparado às memórias RAM dinâmicas. Eu sei que é estranho isso, mas essa é a resposta correta. Então a memória cache é rápida e sim, é formada por células de memória estática. Muito relevante aí também lembrar disso para a prova. Aqui eu trago alguns exemplos de processadores com as suas características técnicas para a gente ver como é importante a gente avaliar quando adquire um processador, quanto ele tem de memória cache. Por exemplo, aí é um Intel Celeron, tá? O clock, que é a frequência de 1.8 GHz, quantidade de núcleos ali, 2 núcleos, mas olha a memória cache dele, 2 megabytes no total de memória cache. Conjunto de instruções é um processador de 64 bits. Agora, olha esse próximo, esse aí tinha 2 megabytes de memória cache. Esse outro é um Intel Core i7, já tem um clock de 3.6 GHz, que é a frequência de processamento, já tem 4 núcleos, tem a cache já de 8 megabytes. Olha só, o anterior tinha cache de 2 megabytes. Esse outro modelo de processador já tem memória cache de 8 megabytes, muito mais espaço para armazenar os dados que são utilizados com maior frequência durante o processamento. Também é um processador com 64 bits. E aqui, pessoal, mostra um processador AMD Ryzen. Esse processador tem clock de 3.6 GHz, 8 núcleos, e olha a memória cache dele, ó, 16 megabytes. Comparando com aquele primeiro que a gente viu lá, Celeron, de 2 megabytes, e esse 16 megabytes de memória cache, quer dizer que esse aqui tem muito mais espaço para armazenar os dados que são solicitados com maior frequência durante o processamento. Portanto, esse aqui provavelmente vai acelerar mais o processamento dos dados do computador do usuário, também esse aqui com conjunto de instruções de 64 bits. Perfeito, pessoal. Analisamos as características técnicas da memória cache, então agora vamos responder questões de provas de concurso sobre esse assunto. Acompanha comigo, a primeira questão diz assim: sobre os componentes de hardware de um microcomputador, assinale a opção que indica a principal função da memória cache. Letra A,
agilizar o processamento. Letra B, converter formatos de dados. Letra C, executar multitarefa preemptiva. Letra D, armazenar dados de forma permanente. Letra E, implementar o mecanismo da memória virtual. Pessoal, de todas essas características, qual vocês me dizem que é a principal função da memória cache? Sem dúvida nenhuma, agilizar o processamento. A letra A. Como assim, professor, agilizar o processamento? Pensa bem comigo. Se eu não tivesse memória cache no processador, todos os dados, mesmo daqueles programas que eu uso com maior frequência, teriam que ser buscados da memória RAM. Agora, se eu tenho memória cache, por que agiliza o processamento? Porque aí aqueles dados que eu uso com maior frequência serão processados de forma mais rápida, já que eles estão nessa memória mais rápida dentro do processador, que é a memória cache. Por isso a resposta aqui é a letra A de América para essa questão. Vamos para a próxima questão, acompanha comigo aí na tela. A memória cache é um tipo de memória que trabalha em conjunto com o A. Letra A, monitor. Letra B, teclado. Letra C, placa de vídeo. Letra D, processador. Pessoal, quando ele diz que trabalha em conjunto, é em conjunto com quem mesmo que trabalha a memória cache? Com o processador. Por isso que ela vem dentro do processador, para trabalhar em conjunto com o processador, aumentando consideravelmente a velocidade com que os dados finalmente são processados no computador, porque ela é muito rápida. Por isso a resposta aqui é a letra D de Dinamarca para essa questão, né?